Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos mudar um pouquinho o assunto. Anteriormente a gente estava falando sobre como a vida surgiu no nosso planeta, como essa vida mudou ou evoluiu ao longo do tempo, chegou a ser da forma com que ela é nos momentos atuais do nosso planeta. Hoje nós vamos falar sobre algo diferente, a gente vai falar sobre o mundo microscópico e a descoberta de algo muito importante que ajudou a definir a forma com que a gente enxerga o nosso mundo hoje. Nós vamos falar sobre as bases da teoria celular. A teoria celular é algo importantíssimo para a gente, uma vez que ela delimitou ou delineou ideias importantíssimas no sentido de dizer para a gente como a vida deve funcionar, ou seja, o que eu posso usar para definir o que é vida e o que não é, além de explicar como é que os seres vivos funcionam. Aqui eu não estou falando mais de como eles evoluem, sim de como eles funcionam, de fisiologia, de anatomia e por aí vai. Ok? A nossa jornada começa com a descoberta do microscópio. O microscópio a gente está acostumado a falar sobre, a ver, né? O microscópio é um equipamento óptico, ou seja, que é constituído de lentes que consegue ampliar a visão que a gente tem do que é colocado nele. A descoberta do microscópio aconteceu há mais ou menos 400 anos, quando dois carinhas, pai e filho, chamados de Zacharias Janssen e Hans Janssen, começaram a fabricar óculos. Porém, os Janssen não foram os inventores de fato do microscópio. O microscópio começa a ser estudado ou empregado em estudos com um cara chamado Antoine van Leeuwenhoek. O van Leeuwenhoek criou um instrumento de uma lente só, aonde ele observou água, sangue e esperma. E lá ele conseguiu observar materiais, né, que a gente pode falar respectivamente micro-organismos, hemácias e espermatozoides, de uma forma que ninguém tinha observado antes. O que a gente tem que considerar aqui é que o equipamento do von Leeuwenhoek era muito simples. Tanto que a gente chama ele de microscópio simples, de fato, porque ele tem apenas uma lente. Então aqui eu tenho a placa metálica, a lente, o suporte é onde eu quero colocar o material que eu vou observar, e aí eu vou ajustando a minha visão, o meu campo de visão, de acordo com esses parafusos reguláveis. Apesar de parecer algo complexo, ele era muito simples, ele se utilizou de conhecimentos da física, da ótica, para produzir esse equipamento. Acontece que essa ideia do von Leeuwenhoek estimulou muito mais o imaginário científico. E aí, um outro pesquisador, um outro carinha chamado Robert Hooke, resolveu construir um microscópio mais poderoso que o do von Leeuwenhoek. O Hooke desenvolveu um microscópio que era formado por duas lentes. E essas duas lentes elas eram ajustadas em um tubo de metal. Daí vem o nome de microscópio composto, para o microscópio do Robert Hooke. O Robert Hooke já observou algo diferente. O Robert Hooke colocou para análise, em 1663, uma placa composta por musgos e depois uma placa composta por cortiça, né? Quando ele colocou esse material no seu microscópio, olha aqui a imagenzinha do microscópio. Quando ele coloca esse material embaixo da sua lente objetiva, ele começa a observar uma série de espaços. E esses espaços ele deu o nome de célula. Em inglês, cells, que deriva do latim. Olha só que bacana. Mas a gente já chega lá. Vamos dar uma olhadinha no microscópio do Robert Hooke. Esse microscópio aqui é um microscópio um pouco mais moderno, porém ele tem a mesma ideia. Eu tenho as minhas lentes,
A lente mais alta aqui é a lente ocular, é onde a gente coloca os nossos olhos para observar. E a lente mais baixa aqui são as objetivas. Nos microscópios modernos eu consigo alternar em resolução e por aí dessa forma eu consigo ter diferentes resoluções para a minha imagem, né? Vezes que eu amplifico o que eu estou vendo. Coisas importantes aqui, a ocular, a objetiva e aqui nessa região da mesa é onde eu coloco o meu material, a minha lâmina. Então, num exemplo mais simples, nós teríamos lente ocular, objetiva e lâmina. Todas essas outras partes do microscópio têm função específica. Por exemplo, o condensador é onde a luz vai passar. E essa luz vai passar pela minha amostra, pelas minhas objetivas e vai chegar até a minha ocular. É aí que a gente vai conseguir observar os nossos materiais, beleza? Mas vamos voltar lá para a célula que o Robert Hooke tanto estudou. Essa célula do Robert Hooke tem o seu nome originado do latim, célula, diminutivo de cella, que significa espaço pequeno ou compartimento, pequeno compartimento, ok? Posteriormente aos estudos do Robert Hooke, chegou-se à conclusão de que esses compartimentos não eram vazios, como o próprio Hooke imaginava, e que de fato eles eram preenchidos por uma substância gelatinosa. Essa diferença vem da parte em que o Robert Hooke observou da planta. Na primeira observação, ele observa uma parte da planta, a cortiça, que é morta, então a gente só vai encontrar de fato o que a gente mais para frente conheceria como parede celular. Quando a gente observa o material vivo, a gente encontra que essas células, cada espacinho disso aqui, é repleto de coisas, é repleto de gelatina. E a gente vai dar um nome para isso já já. Se a gente estender essas observações para outras espécies, para outros seres vivos, nós vamos encontrar novamente essas pequenas bolsas microscópicas com carinha gelatinosa que parece ser comum a todo mundo. Mas aí acontece um movimento interessante. Alguns cientistas da época, em torno de 1800, começaram a estender essa ideia de que todo ser vivo era composto por essas bolsas microscópicas, ou por esses espaços não tão mais vazios, certo? Dois desses caras eram Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, e esses dois lançaram a ideia de que todo ser vivo é formado por células. Essa é a primeira ideia da, de fato, teoria celular que a gente está discutindo. Esses dois pesquisadores produziram as suas ideias de forma independente, um em 1838, o outro em 1839, mas chegaram às mesmas conclusões, de que essas células, essas bolsas, estavam presentes em todos os seres vivos. O interessante é que outros pesquisadores dessa época também apoiaram essas ideias. Aí a gente tem uma galera tipo Claude Bernard, o Rudolf Virchow, que eram pessoas importantíssimas no contexto científico da época. Porém, foi só em 1878, quando a gente tem a descrição do processo de divisão de uma célula, ou seja, da mitose, que a gente consegue propor, de fato, as três premissas fundamentais para a teoria celular, que são elas: todos os seres vivos são formados por células ou por estruturas que elas produzem. As células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos. 2. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Estas são, portanto, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E 3.
Novas células surgem apenas pela divisão de células pré-existentes. Por meio da divisão celular, a continuidade da vida depende, portanto, da reprodução celular. Essa terceira premissa, ela é interessante para a gente se a gente para pensar, de fato, na origem da vida, em tudo aquilo que a gente já estudou anteriormente. Certo? Essa teoria celular é uma das coisas mais importantes que a gente tem na biologia, porque ela assume que, apesar de nós termos seres completamente diferentes uns dos outros, nós temos uma similaridade, que é justamente a forma e a função das células. É justamente a constituição celular dos seres vivos. Certo? É muito interessante a gente ter essa discussão neste momento em que a gente passa por um momento muito diferente da nossa sociedade, da nossa história evolutiva. Nós estamos passando por um momento de pandemia causada por um vírus. Acontece que os vírus são seres acelulares e, portanto, não apresentam célula. Então, como eu posso considerá-los seres vivos se eles não têm nem ao menos uma célula? Essa é uma discussão que eu quero que vocês tenham e tragam a resposta para mim. O que a gente chega neste momento da nossa aula é que a gente tem, então, uma constituição obrigatória para os seres vivos, célula, mas a gente precisa discutir do que são formadas essas células. A gente teve umas ideias iniciais quando a gente falou de origem da vida, chegamos a discutir, né, o que é ser um ser vivo, mas agora a gente formaliza isso. Quando a gente passa para as ideias fundamentais de citologia, a gente tem que, nas primeiras observações, a gente teve a célula vazia e depois a célula preenchida. Essa substância que preenche as células é o que a gente chama de citoplasma. O citoplasma, que vem do grego quito, célula, plasma, líquido, preenche todo o espaço da célula. Ok? Nas células animais, a gente observa uma diferença para as células vegetais. Quando a gente pensa nas células vegetais ao microscópio, a gente enxerga alguma coisa mais espessa, igual o Robert Hooke observou nas suas primeiras observações. Essa diferença se dá por outra parte importante da célula. Essa diferença se dá porque a célula vegetal tem parede celular. Porém, a parede celular não é obrigatória para todos os seres vivos, ou para todas as células. Para todos os seres vivos, para todas as células, eu tenho que ter membrana plasmática. Isso sim é obrigatório. Então, quando eu observo uma célula animal no microscópio e uma vegetal no microscópio, eu vou observar diferenças. Ok? Porém, ainda tem mais uma coisa que compõe a célula. E essa parte que compõe a célula tem a ver com justamente a função. E aí eu estou falando de material genético, ok? Estou falando de material genético. Vou generalizar como núcleo, ok? Apesar de ela não ser a expressão correta para isso. Núcleo só serve para material genético que está envolto em membrana, ok? Porém, se eu pensar em seres mais simples, tipo as bactérias, o material genético está disperso pelo citoplasma, ok? Então, apesar de eu estar citando o núcleo aqui como uma das 3 ideias principais de célula, de composição da célula, para células bacterianas, ok? Reino Monera, o material genético está disperso pelo citoplasma. Mas toda célula tem que ter, então, citoplasma, membrana e material genético, ou núcleo. Essas informações, elas são depois corroboradas pelo advento do microscópio eletrônico, que dá mais definição ao que a gente observa no microscópio óptico. Então, a princípio, eu estou tratando aqui do que eu consigo enxergar, entre aspas, num microscópio óptico, ok?
Belezinha, pessoal? Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai continuar o nosso assunto.